O Espírito de Deus é a pessoa que aparece, a segunda pessoa que aparece no Gênesis. A primeira pessoa que aparece no versículo 1 é Deus. A terra era sem forma e vazia, e vem o Espírito de Deus nessa terra sem forma e vazia. E ele é a razão da igreja existir nesse tempo todo. Tem gente que acha que o apego às tradições faz com que a igreja se sustente. Há tradições que são milenares, que elas se extinguiram. Por exemplo, tem uma tradição que eu conheço desde meus avós, meus tataravós, a tradição de dar a bênção. Os filhos darem a bênção aos pais. Hoje você mal encontra um filho que dá a bênção ao pai. Há tradições que vão se extinguindo. Entenderam? Mas a igreja precisa compreender que o Espírito Santo não é uma tradição. O Espírito Santo é a vida da igreja. É o que sustenta a igreja. Paulo, quando escreveu à igreja, olha o que ele escreveu em Efésios 5. Vamos ler, por favor? Efésios 5, 18. Olha que coisa maravilhosa. Efésios 5, 18. Olha o que Paulo escreveu. Acharam? Diz assim, vamos ler juntos? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Vamos ler de novo, bem forte? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Hoje eu quero falar sobre algumas razões porque a igreja precisa ser uma comunidade de cristãos, de irmãos e irmãs plenos, cheios, transbordantes do Espírito Santo. Não dá só para conhecer a história do Espírito Santo e os versículos sobre o Espírito Santo. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Paulo tinha uma intenção forte ao dar esses mandamentos à igreja. Eu vejo cada versículo desse capítulo como um mandamento. E um deles é: encham-se do Espírito Santo. Deixem-se encher do Espírito Santo. Isso que Paulo escreve é uma paulada nas pessoas que dizem assim, ó, não. Se o Espírito Santo quiser me encher, ele enche. O que tem escrito aí, irmão? O que tem escrito na sua Bíblia? Quem tem que desejar ser cheio? Somos nós. Somos nós. A razão de não sermos cheios do Espírito Santo não é culpa do Espírito Santo. Somos nós. A ordenança de Paulo é: você precisa deixar-se. Você precisa dar esse espaço para o Espírito Santo transformar a sua vida. Ele escreve isso a uma igreja, não é? Ele não está escrevendo para um indivíduo, ele está escrevendo para uma igreja, a igreja de Éfeso. Ele deixa claro que uma igreja que age com inteligência espiritual possui outras formas de vencer, outras formas de viver, outras formas de se comportar. E por que eu estou dizendo que a igreja tem inteligência espiritual?
Porque uma coisa é inteligência para você fazer uma prova, uma coisa é uma inteligência sobre uma arte, tocar um instrumento ou um ofício. Outra coisa é você ter inteligência espiritual, coisa que só o Espírito de Deus pode dar. Amém? Diga para o seu irmão, você precisa de inteligência espiritual. A igreja espiritual, ela vive buscando a vontade do Espírito Santo. Amém? Diga comigo, a igreja espiritual vive buscando a vontade do Espírito Santo. Amém? A vontade do Espírito Santo de Deus, ele tem uma vontade para a igreja. É o que diz o versículo 17. Veja o versículo 17 aí, Nazaré, na sua Bíblia. Versículo 17. Ele mostra no versículo 18 que a vontade de Deus é que a igreja seja cheia do Espírito Santo. Ele diz assim, procurem fazer, compreender a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é essa, que a igreja seja cheia do Espírito Santo. E quando eu não sou cheio do Espírito Santo, o que é que eu sou? Insensato. Eu não sou inteligente. Eu não estou tendo inteligência espiritual. Eu estou raciocinando como se fosse um ímpio dentro da igreja. E aí, Paulo está dizendo assim, não sejam assim. Não seja insensato. É o tipo de assunto que não precisamos orar para saber qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a igreja seja cheia do Espírito Santo. Porque se ela for cheia do Espírito Santo, ela vai ter inteligência espiritual. E ela não vai ser insensata. Ela vai errar? Claro, porque são humanos. Mas ela vai ter direção de Deus. A Bíblia já está nos dando a instrução de que essa é a vontade de Deus. Amém? Diga para o seu irmão, a vontade de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo. Deus quer que a sua igreja seja cheia do Espírito Santo. E isso eu e você não podemos duvidar. Amém? Eu quero falar hoje para você algumas razões por que a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. A primeira está descrita em João 16, versículo 7, versículo 8. Veja na sua Bíblia, João 16, versículo 7 e 8. Deixa eu ver se eu estou certo. Isso. Alguém pode ler, por favor? Mas eu vos digo, 7:8. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por que é que eu e você somos convertidos? Porque o Espírito Santo nos convenceu do nosso pecado. Convenceu que a minha vida de pecado ia me levar à perdição, que o salário do pecado é a minha morte. Vocês estão entendendo? E aí ele jogou um chá de simancol em mim, para que eu entendesse isso, que a maior parte das pessoas não entendem isso ou não querem compreender. E ele mostrou que eu ia ter um juízo, e quem ilumina minha mente na minha conversão, para que eu entenda isso, é o Espírito Santo, não tem outra pessoa. A igreja que é cheia do Espírito Santo, ela foi convencida do pecado na conversão, e ela continua sendo convencida dia a dia. Isso aqui vai contra
muitas coisas que vocês já aprenderam no passado, de que a ação do Espírito, a ação da conversão é uma ação só. Não, ela é contínua. Ou você acha que você só se converte uma vez? Todos os dias sua vida está sendo convertida. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. E quando é que um crente se arrepende? Todos os dias. Então todos os dias ele estará se convertendo. O Espírito Santo é a fonte da nossa conversão. O Espírito Santo é a fonte da nossa transformação. A igreja que foi predestinada para viver no Espírito Santo, ela vive buscando o Espírito Santo. Amém? Diga comigo, a igreja precisa viver buscando o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, é a fonte da vida da igreja. Quando você olhar para a sua igreja e dizer assim, a igreja está sem vida, a igreja está sem força, a igreja está sem o Espírito Santo, sem a vida espiritual. Porque quando a vida espiritual pode estar só 2 ou 3 reunidos, mas ali o Senhor estará e a vida estará. Amém? O que dá vida à igreja é o Espírito Santo. Ou você acha que igrejas não perdem a direção do Espírito Santo? Perde, irmão. Perde até o primeiro amor. Perdem. Por que ele fala para a igreja não apagar o Espírito Santo? Se encher do Espírito Santo. Porque se você não cuidar, perde a vida do Espírito, a sua vida. Flui tanta carne que o Espírito Santo vai ficar de lado. Você que foi salvo, ele não sai de sua vida, tá? Mas você consegue deixar ele num compartimentozinho lá? Parece se isolar. Estou ilustrando só, tá? Porque o Espírito Santo não se rebaixa dessa forma. Vocês estão entendendo? Só ilustrando. Entenda. Nós precisamos retomar a vida da igreja. Às vezes a gente acha que o problema da gente são os frutos. Lembra do fruto do Espírito? Né? Lá em Gálatas 5, 22 e 23, o apóstolo Paulo falava do fruto do Espírito, né? Lembra disso? Vamos ler Gálatas 5, 22. O que diz? Mas o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não tem lei. E está dizendo do fruto do Espírito Santo. Agora, muitas vezes você está em casa e procura amabilidade dentro de casa. Quem já viu isso? Pai, o negócio aqui está frio. Está tanto ódio, é tanta desavença, é tanta confusão, é tanta discussão, né? Nossa, a mulher está de TPM, está descontrolada, perdeu o domínio próprio. Não é assim? Procura o amor, procura a alegria dentro da casa, não tem mais, não tem paz, não tem paciência. Aí a gente fica culpando o outro, achando que a questão é o outro. A questão é a fonte. Diga comigo, o problema está na fonte. O Espírito Santo é a fonte dos frutos. Amém? É o Espírito Santo que é a fonte dos frutos. Sem o Espírito, sem a vida do Espírito no crente, o que vai acontecer com os frutos? Tudo podre. Ficam todos podres. Homens e mulheres cristãos nunca irão conseguir amor de Deus dentro de seus lares se não viverem plenos do Espírito Santo.
Homens e mulheres de Deus nunca vão ter paciência um com o outro no meio da igreja se não estiverem buscando o Espírito de Deus, vivendo sob a direção do Espírito de Deus. A escassez de paciência, a escassez de bondade, de amabilidade, de domínio próprio dentro das nossas casas e na nossa igreja é um sinal externo e grave, é um sinal doentio da falta do Espírito Santo. E quando falta do Espírito Santo, eu posso até dizer, leva para a UTI. O que é a igreja sem o Espírito Santo? É um morto. É um morto. Quem lembra que o Ezequiel viu quando viu um vale? Um bando de mortos, secos. Quando ele profetizou, veio o Espírito e deu vida. É o Espírito Santo que dá vida. Por isso que cantamos hoje: faz o vale sentir o teu soprar. Amém? Que muitas vezes a vida das pessoas está igual aquele vale de ossos secos. Que o Senhor, com o seu Espírito Santo, possa fazer sua casa, seu lar, sua vida pessoal sentir o soprar dele. E para que você possa ter vida, o Espírito Santo é como uma árvore, irmãos, como a raiz e o caule da árvore. E a transformação do nosso caráter, que é a questão da paz, da amabilidade, do amor, da bondade, da fidelidade, isso são frutos desta árvore. Às vezes a gente quer ter os galhos e os frutos e não temos o tronco, a raiz. Não tem como a gente ter isso. Há pessoas que eu conheço de muito tempo que eu já parei de buscar frutos, porque não tem condição, não tem o Espírito de Deus. Vão à igreja, mas a gente percebe que não tem vida espiritual, não tem vida com Deus. Precisamos da semente de Deus em nós, precisamos que essa semente seja regada, cuidada. O que faz não sermos cruéis uns com os outros? O que faz não sermos impacientes, maldosos, frios? O que faz não sermos insensíveis, infiéis e descontrolados? É a semente de Deus em nós. Se a semente de Deus não estiver em nós, nós vamos ser tudo o contrário do que Paulo ensinou. Não vai existir amor, não vai existir paz, não vai existir domínio próprio, não vai existir nada disso. Nós precisamos da semente de Deus em nós, que é o Espírito Santo. Se você ver sua Bíblia em 1 João 3,9, veja comigo, por favor, lá no final de sua Bíblia, 1 João 3,9. Acharam? Vamos ler juntos? Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é... O que é que faz você nascer de Deus, irmão? Não é o Espírito Santo? Hein? O Espírito Santo é essa semente que germina em nós. Jesus chegou até o ponto de dizer que flui como um rio de água viva do seu interior. João está ilustrando aqui como se fosse uma semente. E essa semente, se ela não estiver na minha vida, eu vou viver pecando. A minha vida vai ser um ciclo de pecado sem fim. E por que eu não sou infiel? Por que eu consigo ser fiel? Por que eu consigo amar a minha esposa e não ser adúltero como os demais? Ah, é porque eu sou um bom homem? Não, é porque a semente de Deus está em nós. Amém? Ele diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive nessa prática de pecado. Agora cutuca o seu irmão, está vendo, meu irmão? É o que nascido de Deus que não vive na prática do pecado.
E por que ele não vive na prática do pecado? João responde: porque a semente de Deus permanece nele. Quem que permanece em nós e marca nossas vidas para a salvação? O Espírito Santo de Deus. Amém? Quando a semente do Espírito está em nossas vidas, nós teremos condições de não praticarmos o pecado. Aqueles pecados antigos, da velha natureza, aqueles pecados que o mundo anuncia com tanta naturalidade, nós vamos conseguir viver sem eles. É o que nós chamamos de vitória sobre a carne, dia após dia, vencer a carne, de lutar contra a velha natureza. Não tem como você acordar de manhã e achar que a sua vida vai ser um mar de rosas. Todo dia você luta contra a sua carne. Você precisa olhar para ela e dizer assim: olha, eu vou lhe dar mais uma chibatada hoje. Vou lhe dar mais uma, como dizer assim, vou dar bem na titela, para você não levantar. É todo dia, meu irmão. Todo dia. E você precisa acordar no Espírito para dizer isso. Porque no dia que você levar de boa o seu dia, acordar e trabalhar e brincar, se divertir, comer, você vai ver, a carne ela vai se alimentar e ela vai criar forças. O Espírito Santo, ele é o selo, meu irmão, o selo da nossa salvação. Efésios capítulo 1, versículo 13, veja o que diz. Efésios 1, 13. Efésios 1, 13. Acharam? Vamos ler o 13 e o 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram o quê? Selados em Cristo com o quê? Com o Espírito Santo da promessa. O 14, que é o quê? A garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O Espírito Santo é o selo. É o selo. O selo, antigamente, nem sei, a pessoa ainda manda a carta hoje, ainda tem esse negócio de mandar as cartas, não tem mais não, né? Depois do WhatsApp, né? Da internet, né? As cartas iam com selo, e antigamente os selos eram com cera e com a marca. Aquilo demonstrava que aquela carta era inviolável. Não podia ser quebrado aquele selo, a não ser pelo destinatário. A Bíblia diz que nós fomos selados em Cristo, no Espírito Santo da promessa. Cristo nos separou para Deus, para sermos chamados filhos de Deus. Então o destinatário é Deus. Nós somos as cartas que Pedro falou, nós somos cartas de Cristo. E olha só, esse selo é a marca de propriedade, esse selo é a marca de autenticidade, de proteção, de que é inviolável. O Espírito Santo é a garantia de que nós somos de Deus, nós não somos do mundo, nós somos de Deus. São razões fortíssimas para querermos viver cheios do Espírito Santo. Somente pessoas cheias do Espírito Santo vivem para a glória de Deus. Quem vive na carne não pode agradar a Deus. Paulo disse isso em Romanos 8:8. Aqueles que vivem na carne não conseguem, não podem agradar a Deus. Diga para o seu irmão que está do seu lado: se você viver na carne, não consegue agradar a Deus. Entendeu, irmão? A carne, ela não quer fazer a vontade de Deus. A carne, ela não quer ouvir a palavra de Deus. A carne, ela não quer obedecer a Deus. Lá em Atos, a gente vê a história do Pedro. Quando a gente fala de carne, eu lembro logo de Pedro, né? Que o Pedro, você conhece algum mais assim, a gente sabe que todo mundo no meio, todos os discípulos tem uma sua parcela de carne, mas o Pedro parece que ele tinha
a picanha gaúcha todinha, né? O Pedro parece que ganhava de todo mundo, né? Eu acho que também por ele ser mais explosivo, mais espontâneo, ele expunha mais a sua vida. Aí temos em Atos 4, 6, a Bíblia diz que o Pedro estava cheio do Espírito Santo. Tem assim na sua Bíblia? Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades e líderes do povo. Ele começa a pregar para essas pessoas, não é assim? É isso que eu estou lendo certo? 4:8, desculpa, 4:8, não é isso? 4:8, ele começa a pregar, só que semanas antes, o que ele tinha feito? Ele tinha essa ousadia? Não, ele negou Jesus 3 vezes, ele se transformou nazareno, naquele xureque, né? No diamante precioso de Deus, em Atos capítulo 2, quando o Espírito de Deus veio sobre ele. Aqui uma razão maravilhosa para você querer todo dia ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo transforma a sua vida total, amém? Total, e todo dia vivendo novidade de vida no Espírito. Pedro é o personagem que demonstra nossa forma mais bruta, grosseira de ser, e como Deus pode transformar uma pedra bruta em um diamante precioso. Pedro é a demonstração dessa pessoa. Pedro é a prova de que quando o Espírito de Deus enche a vida de um ser humano, coisas grandes e extraordinárias acontecem na tarefa da pregação do Evangelho. Qual é o seu sonho, Rosinha, na pregação do Evangelho? Quando você pensa em você pregando o Evangelho, o que você sonha? Não entendi. Ganhar muitas. Muitas quantas? 10. A sua, qual é o seu sonho quando fala da pregação do Evangelho? E você, Nazareno, quando você sonha, você na pregação do Evangelho, o que você sonha? Trazer conforto ao coração das pessoas. Mas você pode fazer isso não sendo cristão. Os espíritas também fazem isso. Sim, estou entendendo. Olha só, nossos sonhos mais extraordinários da pregação do Evangelho nunca serão possíveis sem o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Quem você acha que estava mais longe de realizar seu sonho? Você ou Pedro? Seja sincero, você ou Pedro? O Pedro, irmão. O Pedro. Quantas vezes você pegou um facão e deu na cabeça de outra pessoa para matar? Já fez isso, Rosinha? Pelo amor de Deus. Já, Rosinha? Pelo amor de Deus. Vala, a Petra, achei a Petra. Sei a Petra. Não vou nem perguntar para o Nazareno, nem para Eliane, Deus me livre. Né? Pois é, errou, né? Vocês estão entendendo? O Pedro, meu irmão, o cara era... Tu acha que o Pedro era pessoa fácil? Não. Tu acha que aquele papo dele assim, ó, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Tu acha que era uma pergunta teológica? Era não, ele queria acertar as contas com alguém, meu irmão. Vocês estão entendendo? Né? Ele queria acertar as contas com alguém. E ele queria saber onde era o limite. Ainda sugestiona, né? Vocês estão entendendo? Aí Pedro vem, e aqui aparece nesse versículo de Atos, cheio
do Espírito Santo. Tem assim na sua Bíblia, Nazareno? Veja aí na sua Bíblia. Não feche sua Bíblia, não. Nem seus olhos. Feche seus olhos, nem a Bíblia, não. Né? Viu? Aparece cheio do Espírito Santo. Onde foi que isso aconteceu, irmão? Foi em Atos 2. Veja, Atos 2, 4. Veja aí Atos 2, 4. Lá na descida do Espírito Santo, né? Todos conforme. Leia o 14 agora. Então, mesmo capítulo. Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão, homens da Judéia, de todos Os que vivem em Jerusalém, deixem-me lhes explicar isso. Ouçam com atenção. Olha só. No dia em que o Espírito de Deus mudou a vida do Pedro, o Pedro fez o primeiro sermão dele. Só para mais ou menos mais de 3.000 pessoas. Creio que neste dia, irmão, de hoje, presta atenção, nós temos uma tarefa extrema, de muita urgência, é buscar ser cheio do Espírito Santo, como a igreja de Atos, em Atos 2, amém? Buscar. O Pedro entrou naquele cenáculo com covardia, e ele saiu com ousadia para pregar o evangelho, amém? Com ousadia para pregar o evangelho. Você já achou muitas respostas sobre o seu problema para pregar o evangelho para as pessoas, mas está aqui a única resposta que você precisa ter na sua vida. Se você for cheio do Espírito Santo, nada irá parar você na pregação do evangelho, nada, nem você mesmo, amém? Nem você mesmo, porque você será tão cheio, será templo do Espírito Santo, um templo móvel, que irá falar das boas novas do Senhor. Hoje, eu e você, nós precisamos orar, buscar, chorar, nos arrependermos, gemer na presença de Deus, para que Ele nos encha do Espírito Santo. Jesus falou uma parte no Evangelho sobre oração, e quando Ele citou sobre oração, Ele conclui sobre o momento de oração com o Espírito Santo. Vamos ver, Lucas 11, 9, vamos ler todos juntos, tá, gente? Veja aí sua Bíblia. Lucas 11, 9. Vamos ler até onde Jesus explica bem direitinho. Olha como Jesus é tão claro. Acharam? 11, 9, vamos ler juntos. Por isso lhes digo, peçam, lhes será dado. Busquem, encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, o que busca, encontra. E aquele que bate a porta... A gente não entende isso como uma vida de oração, de busca, né? E continua no versículo 11, ó. Qual pai entre vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se o pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Olha o versículo 13 agora, preste atenção. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará a vocês o quê? O Espírito Santo a quem pedir. Ei, preste atenção. O seu principal pedido de oração não é porta de emprego, não é um futuro promissor, não é dinheiro,
não é trabalho, não é saúde. Seu principal pedido de oração nesta noite, preste atenção, é que Deus te dê o melhor dele. O melhor dele é o Espírito Santo. Amém? Quem está falando do cara, pede, vai conseguir. Olha, quando você chegar, buscar mesmo, com muita intensidade, com muita oração, Deus vai te dar algo muito mais precioso, o Espírito Santo. É como se ele dissesse, cara, tu chegou para pedir um emprego, olha o que ele te deu, Espírito Santo, mostrando que o que você estava pedindo, não é nada. O Espírito Santo é muito mais precioso, para que sua vida seja transformada, para que você continue orando. Paulo dizia, ore sempre no Espírito. Orar não é uma decoreba, irmãos, viu? Tem gente que ora igual uma reza, tem nada de espontâneo, igual uma reza, sempre, né? Eu tinha um irmão na igreja que eu tinha decorado a oração dele. Eu acho chato ficar prestando atenção na oração das pessoas, que a gente decora o que a pessoa já ora, não tinha nada de espontâneo, não tinha nada de pessoal. Até a minha vida de oração precisa ser espiritual, é orando no Espírito, é em oração que eu e você encontramos a plenitude do Espírito Santo, é em oração que Deus vai dar o melhor dele para a sua vida e para a minha, é em oração. Se você voltar para o versículo que nós abrimos hoje, que é Efésios 5,18, que era o conselho de Paulo, não se embriaguem com vinho, que há libertinagem, mas encham-se do Espírito Santo. Paulo está dizendo o seguinte, em vez de vocês ficarem alegres com o vinho, aquela alegria temporária, uma alegria por algo físico, né? Uma alegria que você bebe, se alegra e depois passa, a alegria que você precisa ter de verdade é espiritual, amém? Precisa se encher do Espírito Santo até transbordar, pela ação do Espírito Santo na sua vida. Então nesta noite, queridos, eu e você precisamos buscar o Senhor. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, a fechar seus olhos e orar ao Senhor, orar de verdade. Ore de verdade, diga, Espírito de Deus, enche a minha vida, enche-me, vem agir, Deus, no meio do teu povo, vem soprar, Espírito de Deus. O Senhor soprou sobre aquele vale de ossos secos e ele voltou à vida. Os mortos ouviram a sua voz e tiveram vida. E hoje eu peço, sopra sobre esta igreja, Senhor, sopra sobre este povo, meu Deus, em nome de Jesus. Perdoa os pecados, tira tudo que traz mortandade, tira tudo que mata a fé, Senhor Deus, tira tudo que traz incredulidade, Senhor, e traz vida do Espírito, e traz a vida do Espírito neste lugar, traz a vida do Espírito aqui, Senhor, naqueles que se sentem como um vale de ossos secos, traz vida do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus de Nazaré, vem agir nesse lugar, em nome de Jesus.